Vamos falar aqui sobre pais da igreja, patrologia e patrística, mais um pouquinho de escola de Alexandria, escola de Antioquia e vamos falar sobre, né, os textos lá da igreja primitiva, tá bom? Então vamos lá, ó. É o curso, tá, gente? Então vai ter cara de curso, tá bom? Quando falamos sobre os pais da igreja, geralmente colocam toda a patrística, desde o primeiro século até o fim do período medieval, como sendo os pais. Sendo que existem os pais da igreja pré-nicena e os pais da igreja pós-nicena. O que que é isso? Eu ministrei ontem uma aula lá no canal do Wagner Olmos, né, sobre a igreja primitiva. E eu deixei bem clara essa diferença, né, que existem os pais pré-nicenos e os pais pós-niceno. Por quê? Porque Nicéia, segundo o seu concílio, em 1320, se eu não me engano, né, 1320 não, 320, se não me engano, quarto século, nós já tivemos ali, né, uma ruptura muito grande, né, aonde havia uma doutrina até esse período e depois deixou de existir essa doutrina pós concílio de Nicéia. Só que a Igreja Católica, ela pega todo mundo, eles não fazem separação pré-niceno, pós-niceno, eles pegam todos e colocam como se fossem todos os pais católicos. E aí quem não conhece, quem não sabe disso, eles acham que é todo mundo a mesma coisa, todo mundo cria da mesma coisa, desde o primeiro até o último, e não é assim, tá. Existe uma grande diferença antes do concílio niceno e depois do concílio niceno, tá. Precisa se inscrever ou só assistir? Não, você vai assistir se inscrevendo ou não, irmã Maria, tá. O YouTube ele libera para todo mundo ver, tá bom? Então veja bem, sempre tem que fazer essa separação, as pessoas confundem, por causa da Igreja Católica que coloca todo mundo como pai católico, e não é assim, tá. Você pega a doutrina de Irineu, compara de Agostinho, é muito diferente, tá. Então tem que fazer essa separação. E aí, por uma questão de didática, para que você possa entender, nós vamos conhecer aqui quem foram os discípulos de João e os discípulos dos discípulos do apóstolo João. Então você tem aqui Policarpo, de 69 a 155 depois de Cristo. Você tem Inácio de Antioquia, que nasceu por volta de 35, né, e morreu no ano 107 depois de Cristo. Pápias, que nasceu no ano 70 e faleceu no ano 155 depois de Cristo. Irineu de Leão, que nasceu no ano 130, aproximadamente ali uns 30 e poucos anos depois da morte do apóstolo João. Policarpo ainda estava vivo, tá. E Irineu foi discípulo de Policarpo. Você está vendo aqui, né, apóstolo João, Policarpo e Irineu, tá. Irineu discípulo é a segunda geração de discípulos, tá, do apóstolo João, é Irineu de Leão, que morreu no ano 202 depois de Cristo. Tá, depois eu vou estar liberando para vocês, como de praxe, lá nas comunidades, esse PDF, tá bom? Discípulo de Pedro, segundo reza a tradição, Clemente de Roma. Por que que é importante colocar aqui essas referências? Porque depois que eu citar esses camaradas, vocês vão lembrar quem são, né, discípulo de quem e tal, então é bom você frisar isso daí, para que você não se perca na hora que eu apenas citar o nome da pessoa. E aí nós temos documentos, e não sabemos de quem discípulos são. Nós temos Didaquê, que são doutrinas dos apóstolos, que é do ano 90 ao ano 100, que foi escrito, mais ou menos. Epístola de Barnabé, Barnabé é discípulo de quem? Alguns dizem que é do apóstolo Paulo, não sabemos, porque Barnabé é citado lá em Atos, tá. É do ano 90 ao ano 130 depois de Cristo, tá. Essa epístola foi escrita. Pastor de Hermas, não temos ideia, mas era um livro muito respeitado e foi escrito entre o ano 100 e 140 depois de Cristo.
Segundo século. Quem são os do segundo século? Arístides de Atenas, não sabemos a data do nascimento, mas morreu em 138 depois de Cristo. Justino Marte nasceu no ano 100 e morreu no ano 165 depois de Cristo. Então, basicamente, Arístides e Justino, você pode até colocar que faz parte ainda do primeiro século, tá? Aliás, no segundo século, do segundo século. Aqui já é migrando do segundo para o terceiro, né? No caso aqui. Não, não, tem migrando, tem gente migrando sim, ó. Hipólito de Roma tá migrando, tá vendo, ó? 170 a 233 depois de Cristo. Ele conseguiu migrar do segundo para o terceiro. A Arístides de Justino é migrando do primeiro do segundo, tá? Tertuliano, 160 depois de Cristo, migrou para o terceiro século, 220 depois de Cristo. Teófilo de Antioquia também, não sabemos a data do nascimento, mas morreu em 186 depois de Cristo no segundo século. Vamos continuar. Clemente de Alexandria, não confundir com Clemente de Roma, que é do primeiro século. Aqui é do segundo migrando para o terceiro, ó. Nasceu no ano 150 depois de Cristo e morreu em 270 depois de Cristo. Origem de Alexandria, nasceu em 185 depois de Cristo, mas morreu no terceiro século e toda a sua vida acadêmica, né, basicamente aconteceu no terceiro século, 253 depois de Cristo. Cipriano de Cartago, não sabemos a data do nascimento dele, mas morreu em 258 depois de Cristo. De terceiro para o quarto século, nós temos aqui Vitorino de Petô, que nasceu no terceiro século e morreu em 303 depois de Cristo. Não temos a data do nascimento dele. Lactâncio nasceu ainda no terceiro século, 240. Tá errado ali, tá? Não é 220, é 320 no quarto século. Efrém o Sírio, não sabemos se aquele escrito dele, né? A gente vai abordar sobre isso mais na frente, é realmente dele, mas é muito controverso. Porém, ele existiu de fato, tá? Que é do ano 306 a 367 depois de Cristo. E aí nós temos o seguinte, ó, a diferença entre patrologia e patrística. O que é a patrologia? É o estudo da vida, dos escritos, da cultura, do contexto, dos costumes em que eles viviam e a sua biografia. Então, a patrologia estuda, por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu ver aqui tem uma história muito fácil de entender. Irineu de Leão, que é o que tem mais história falando sobre ele, né? Uma coisa é eu estudar a patrologia dele. O que é a patrologia? Aonde ele nasceu, quando ele foi levantado bispo, né? Quem foi o teu antecessor, quem foi que foi nomeado bispo depois da morte dele, né? Quando que ele se converteu, quem o influenciou. Isso é patrística, tá? E o que isso é patrologia. E o que é patrística? Patrística é eu estudar o que eles ensinaram. Entendeu? Patrologia é estudar a biografia. E patrística é estudar a sua doutrina. É essa a diferença, tá? Patrística é o estudo da teologia, do pensamento e dos ensinos dos primeiros cristãos. Certo? Vamos ver aqui, ó. As escolas da época. Havia, então, duas escolas importantes ali, sendo que essa escola de Alexandria ela vem a partir do segundo século, migrando para o terceiro, tá? Mas a escola mais antiga que existia, inclusive está na Bíblia, que é a escola de Antioquia. Claro que não tinha esse nome de escola, né? Isso daí é uma coisa que vem sendo formado depois. Mas os ensinos que estão ali são os mesmos ensinos apostólicos e primitivos lá do início do primeiro século e do segundo século. Então a escola de Antioquia é uma escola que já tinha um cunho literal, né, histórico e gramatical de interpretação. Claro que eles não vão pegar aqui, gente, e vão ficar interpretando, né,
textos, por exemplo, aquele da besta que sobe do mar. A besta que subiu do mar. Ah, realmente vai ter uma besta ali que vai subir do mar, porque nós somos uma escola literária, aí vai parecer uma prostituta gigante sentada ali no meio do Oceano Pacífico. Não, não. Aí, no caso, claro que eles vão interpretar de forma simbólica. O problema da escola de Alexandria é que eles não interpretavam aquilo que claramente é simbólico. Eles saíam simbolizando até aquilo que não é simbólico. E nisso acaba entrando uma confusão muito grande, porque eles indo simbolizar o que não é para simbolizar, acaba ficando uma interpretação toda sem pé nem cabeça, sem sentido algum, sem explicação. Remendo para lá, joga texto para debaixo dos tapetes e fica sem uma explicação, plausível para aquele texto. Fica muito forçado, você vê claramente que está forçado o texto. Eles ficam forçando o texto. Essa é a diferença ali de uma escola para outra, tá. Então eu queria aqui colocar bem, rápido, né, essa parte aqui desta aula. Então agora vamos para o nosso tema especificamente, né, que é a expectativa pelo reino de Deus, tá bom? Então a primeira parte ali já foi, que é mostrando ali quem são os pais da igreja, o que que eles fizeram, o que que eles deixaram de fazer, quem foi o mestre de quem, para que você não se perca ali na hora que eu for citar eles, tá bom? Mas eu quero mostrar agora para você, né, a expectativa pelo reino de Deus. Quais eram as expectativas que eles tinham pelo reino? Será que eles anelavam pelo reino de Deus? Será que a pregação deles, né, de fato visava, né, e tinha como cunho esse desejo pelo reino? Primeiro, vamos entender algumas coisas, olha só. A igreja hoje, mas não de modo geral, compreende de forma parcial o reino de Deus. Muitos, ao falarem sobre o reino, se voltam para a mordomia na igreja. O que que é a mordomia? Né, já que tipo de trabalho que você faz, qualquer tipo de serviço na igreja. Então, geralmente, quando a pessoa fala assim, ó: "Nós temos que buscar o reino de Deus, nós temos que fazer tudo para poder fazer as coisas para o reino". Reino para eles é o quê? É você trabalhar na cantina, é você trabalhar na portaria, é você fazer serviço de limpeza, é você ficar como diácono, isso para eles é reino. Só que o reino é muito mais do que isso. Tudo que nós temos hoje é apenas uma uma mínima parcela do que na realidade é o futuro reino de Deus. É uma mínima parcela. É uma coisa temporal, e de fato é temporal. Tanto é que Paulo fala lá em 1 capítulo 13, né, "Havendo língua cessarão, havendo profecias desaparecerá", não é? E o que que vai permanecer? O amor. Então, muitas coisas que nós fazemos hoje, inclusive pelo reino, por exemplo, você quer ver um que vai acabar, um ministério que vai acabar? Evangelismo. Vai ter evangelista no reino de Deus? Não. Vai ter evangelista no reino eterno? Não. Então o trabalho missionário, o trabalho de evangelista não vai existir mais. Haverão apóstolos lá para poder fundar a igreja? Não, né. Pode até ter por uma questão de honra, os 12 apóstolos estão lá, né, na parede da Nova Jerusalém. Mas levantar apóstolos, não, entendeu? Então, havendo profecia, desaparecerá. Vai levantar profeta para ficar profetizando o quê? Já tudo já foi cumprido. Então, vários ministérios hoje, que o pessoal fala que isso aqui é o reino, na verdade é uma coisa muito pequena, que muitas das coisas vão deixar de existir. Agora, a expectativa pelo reino de verdade virá. E é isso que eu quero que você entenda que estava no coração da igreja primitiva. Fruto do espírito, serviços sociais, comportamentos, sendo que o reino de Deus é muito mais que isso. É a esperança de um reino que está vindo sobre a terra, tá. Então nós temos que ter aqui essa dicotomia, né, entre uma coisa e outra.
Também tô aqui no Instagram, tá, gente? Pessoal do Instagram aí, sejam bem-vindos aí à nossa live, viu? Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui os textos bíblicos e você vai vendo aí os textos bíblicos e também os textos da Patrícia que vai vir logo depois. Olha só. Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, é algo que a gente sempre ensina, é algo que a gente sempre fala, é algo que esse canal, inclusive o nome do canal é Venha o Teu Reino, baseado nesse texto aqui, tá? O título do meu canal é Mateus 6,10. Venha o Teu Reino, que é a oração de Jesus para chamar o reino de Deus à existência aqui na Terra, tá? Então, vir o reino de Deus é chegar a algo eterno. Ah, então não tem reino de Deus hoje? Tem um reino de Deus dentro de mim. Dentro de mim existe um reino. Mas este reino que ele quer que seja estabelecido aqui na terra vai muito mais de algo que está dentro de mim. É algo que vai se espalhar por toda a terra. E a vontade de Deus será feita aqui na terra, como hoje é feita lá no céu. E isso vai acontecer depois que o reino de Deus for implantado aqui na terra, onde todos os comandos estarão sujeitos à vontade de Deus. Apocalipse 11:17, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Mas ele já não reinava antes? Não é isso, né, que diz lá, eh muitos que acreditam que o milênio já é hoje, não, ele já está reinando. Pô, passastes a reinar, se ele passou a reinar, é porque não reinava. Isso é na sétima trombeta, na última trombeta. Então ele reina onde? No céu ele reina, no céu ele é absoluto. Mas aqui ainda tem disputa. Aqui você ainda tem os reinos deste mundo com os presidentes, com a os imperadores, né? Você tem uma série de coisas, né, ainda hoje disputando o poder. Quem é o presidente do Brasil? Quem é o presidente dos Estados Unidos? Quem são ali os imperadores, né, da China e tudo mais? Então, Jesus está reinando pleno aqui na terra, né? Plenamente. Não, não está reinando plenamente, porque se ele estivesse reinando plenamente, ele seria o rei absoluto. Mas não, existem vários reinos aqui na terra ainda. Então, de fato, ele só vai passar a reinar no toque da sétima trombeta. Ele passa a reinar. Então, antes ele não reina, tá bom? Reinar no céu ele já reina, correto? 2 Timóteo 2,12. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Ó, também com ele reinaremos. Reinaremos, reino, reinar, reinaremos. Futuro, com ele reinaremos, tá? É futuro. Então, existe um reino hoje dentro do meu ser, no meu interior, da minha alma, porque eu nasci de novo e eu recebi os poderes do mundo vindouro. Mas existe um reino que está por vir e ele tem que vir, correto? Porque não pode ficar o mundo do jeito que está. Atos capítulo 8, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. Veja bem onde está grifado de vermelho. A respeito do reino e do nome de Jesus Cristo. Reino e Jesus Cristo. Reino e Jesus Cristo. Duas pregações. É pregar Jesus e é pregar o reino. Tem problema de eu ficar pregando Jesus? Pô, claro que não, tem que pregar mesmo. Não pode deixar de pregar. É primordial que se ensine
acerca de Jesus Cristo, assim como também é acerca do reino. O que é a pregação de Jesus Cristo? Arrependimento, conversão, batismo, fé, uma série de coisas que elencam, né, a minha atividade como filho de Deus, que é o amor, que é a mansidão, que são os frutos do Espírito. Ao passo que o reino de Deus propriamente dito tem a ver com a chegada do rei para reinar sobre a terra. Então eu falo sobre Jesus, mas falo de Jesus também como um Messias que vai vir para reinar. Ou você acha que os discípulos não falavam para os judeus que de fato Jesus iria voltar para reinar, para cumprir as profecias? Isso é o reino. Atos 19:8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Então, o reino de Deus sempre tem que ser priorizado também nas suas mensagens. Atos 28:23. Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, olha aí o reino, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Eu acho que o pessoal que já está aqui no canal há um bom tempo, né, já sabe muito bem disso, né, que é a pregação do reino é algo que eles, pelo menos na Bíblia, era prioridade total ali em Atos. E eles não deixavam de falar acerca de Jesus Cristo. Então eles falavam do reino e falavam de Jesus Cristo. Falavam de Jesus Cristo e falavam do reino. Certo? Atos 28, 30, 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Está vendo ali a diferença? Uma hora fala sobre o reino, uma hora fala sobre Jesus. Uma hora fala sobre Jesus, uma hora fala sobre o reino. Sobre Jesus você tem uma série de coisas que você pode falar sobre ele, inclusive que ele será o rei do reino de Deus, que será estabelecido aqui na terra. Certo? Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Reinarão. Aí você pega aquele texto de Timóteo, reinaremos com ele. Você pega os textos de Paulo aos Coríntios, os mentirosos, os ladrões, né, os maldizentes, não herdarão futuro. Pega o texto de Apocalipse 11:15 e vai dizer, né, passou a reinar. E agora você pega o texto de Apocalipse 5, 9 e 10, você está vendo que reinarão. Então, existe de fato um reino que está por vir. Existe este reino que está por vir. Ele está para chegar. Tá? Então, se alguém falar assim, não, mas o reino milenar é hoje. É, o reino milenar, se fosse hoje, então, como é que eu reinarei com ele? Se eu já estou reinando com ele. Como que eu vou herdar um reino se eu já estou herdando hoje? Correto? Porque o reino milenar tem a ver com os que reinam durante 1000 anos. Não é isso? E reinarão com ele durante 1000 anos. Se eu reinarei com ele durante 1000 anos, e se o reino já é hoje, não faz sentido Paulo dizer que reinaremos com ele, ou seja, nós já estamos reinando. Já somos reis, de fato, né? Deus nos fez reis sacerdotes. Mas nós não estamos herdando a terra. Nós não estamos tomando posse dessa herança hoje. Por quê? Porque tem gente que nem terra tem, gente. Mora de aluguel, igual Paulo. Paulo morava de aluguel. Nem terra tinha. Como é que está herdando terra hoje? Aí é que entra a questão de querer simbolizar o texto. Aí é a escola de Alexandria. E na igreja primitiva, que é a proposta da aula de hoje, será que a expectativa do reino de Deus era grande neles?
Será que eles tinham esse desejo do reino? Será que eles falavam sobre o reino o tempo todo? Vamos ver alguns textos da igreja primitiva. Bom, na primeira parte da aula de hoje, eu expliquei quem eram os pais da igreja, discriminando quem era discípulo de quem. Então, quando eu citar aqui agora, você vai lembrar quem é. Policarpo, que é discípulo do apóstolo João. Não é? Só dar uma boa noite aqui para o José, para a Cláudia, para o Wesley, para a Cristina, para o Yuri. Sejam bem-vindos, tá? Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. No total, agora nós temos 40 pessoas assistindo, tá? Somando os 3 canais. Vamos ler o texto aqui de Policarpo, em Filipenses, no capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Se aguardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro. Ó, se eu esperar agora, hoje, se eu não for apressadinho, se eu perseverar até o fim, se eu for fiel até a morte, se eu aguardar neste mundo, ele vai me dar em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se, olha o advérbio de dúvida, se tivermos fé. Ou seja, se a gente não esfriar no amor, se nós perseverarmos até o fim. Valeu aí, Luiz Charles, pela oferta, querido. Deus te abençoe. Então, olha a expectativa futura de Policarpo. Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, desde que ele era criança, tá? Desde que ele era criança, foi discípulo do apóstolo João. Ele fala: veja bem, existe um reino. E este reino é o tempo futuro. O tempo que ainda vai chegar. Só que eu só irei reinar se a minha conduta for digna. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem problema, não é por obra, não é por comportamento. Não, 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 não. Digno eu? Que isso? Né? As nossas obras são como as nossas atitudes, tudo que nós fazemos é trapo de imundícia. Ai, meu Deus, coitadinho de mim. Trapo de imundícia. O texto lá de Isaías, quando vai falar do comportamento do povo de Israel, que as suas obras são como trapo de imundícia, ele está falando, você sabe o que é trapo de imundícia, né? Você pega a fraldinha do neném, é aquilo dali, é o trapo de imundícia. E o pessoal diz que as nossas obras são como trapo de imundícia. Ou seja, tudo que eu faço é trapo de imundícia. Só que o contexto ali está falando de um povo que estava na apostasia, que estava na rebeldia, que estava cometendo pecados horríveis. Aí Deus fala para eles: o que vocês fazem não vale nada. É o contexto daquele que me louva com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles fazem sacrifícios, mas eu não recebo os sacrifícios dele. Ou seja, trapo de imundícia. Não é que se eu perdoar alguém, rapaz, eu achei lindo o que você fez, você perdoou aquela pessoa, isso é um trapo de imundícia, é o trapo de imundícia mais cheiroso que eu já cheirei na minha vida. Não! Jesus falou: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Ou seja, o perdão de Deus vai ser condicionado à forma como você perdoa o outro. Então, se você perdoa o outro com um trapo de imundícia, então o perdão de Deus é um trapo de imundícia também. Porque ele diz: sede manso como eu sou manso, sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Então são mandamentos que caducam, porque tudo que eu fizer é trapo de imundícia. Então não adianta pegar texto sem contexto. Aqui Policarpo está dizendo bem claro que o meu comportamento vai influenciar sim se eu vou entrar no reino ou não. Se eu for achado digno, ou seja, se ele ver em mim uma conduta reta. Porque se ele não achar em mim uma conduta reta, eu não entrarei nesse tempo futuro para reinar com ele.
e eu só irei reinar com ele se eu tiver fé. Ou seja, é uma pregação totalmente antagônica ao que se ensina hoje nas igrejas reformadas, que tem como cunho principal ali a espinha dorsal o calvinismo, tá? Então Policarpo, discípulo do apóstolo João, é radicalmente contra esse tipo de ensino. Vamos continuar lendo. Clemente de Roma, vamos ver aqui, ó. Os apóstolos receberam do Senhor Jesus Cristo o evangelho que nos pregaram. Eles receberam instruções e repletos de certeza, por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Clemente aos Coríntios, capítulo 42, verso 1 e 3. Clemente, discípulo de Pedro. O reino de Deus estava para chegar. Ué, mas não chegou? Como é que os preteristas ensinam que tudo já tá cumprido? Já não cumprido já? Tá tudo cumprido, já cumpriu tudo. Eu não tenho que cumprir mais nada. Tudo aconteceu no ano 70. Não é isso que Policarpo aprendeu de João. Não é isso que Clemente aprendeu de Pedro. Eles estão ensinando que o reino ainda viria, que o reino ainda chegaria, que o reino não tinha chegado, pelo menos no sentido literal, porque espiritual chegou no nosso coração. Mas eles não estão ensinando o espiritual, eles estão ensinando o literal. Ó, fortificados pela palavra de Deus e com a plena certeza dada pelo Espírito Santo, saíram anunciando que o reino de Deus estava para chegar. Estava para chegar. Estava para vir ainda. Não tinha chegado. Porque o chegar no coração não precisa nem falar. Você não recebeu o Espírito Santo? Também recebi. Então, nesse sentido, o Espírito Santo, que faz parte do reino, é do reino e vem do céu, chegou ao meu coração. É muito diferente de eu dizer que os reinos deste mundo passaram a ser. Porque se for assim, então todo mundo é crente. O Putin é crente, o Trump é crente, Macron é crente, todo mundo passou a ser dele, todo mundo é primícia dele agora. Então não adianta querer espiritualizar o texto. Obrigado aí, Lucélia Cruz, pela oferta, minha irmã. Deus te abençoe. Vamos continuar vendo. Eu quero saber que mais os pais da igreja falavam sobre o reino. Barnabé. É que o justo caminha neste mundo esperando o mundo santo. Vede como Moisés legislou bem. Epístola de Barnabé, capítulo 10, versículo 11. Gente, tudo isso eu estou tirando, pelo menos, né? Daqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para você ver, ó. Eu estou tirando daqui, tá? Os textos, inclusive a editora é católica, ó. Se a editora lesse o que eles têm aqui, né? Nem isso eles fazem, né? Mas, aqui, ó. Mundo futuro. O reino de Deus. Havia uma grande expectativa para que o reino de Deus viesse. Espera o mundo santo. O que é o mundo santo? O mundo aonde Jesus reina. Ah, não, só estão esperando um mundo, um novo céu e nova terra. Olha aqui, ó. Também reinaremos. É um tempo, olha que ele coloca tempo futuro, o outro coloca reino que está para chegar e o outro coloca mundo santo. São palavras diferentes, mas possuem o mesmo sentido. Tá? Mundo santo, reino que está para chegar, tempo futuro. Policarpo coloca reinaremos. Clemente diz reino de Deus. E aqui a gente espera, né, neste mundo, o outro mundo. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 6, vai dizer que nós, os poderes do mundo vindouro, não é isso? Experimentar os poderes do mundo vindouro. De daqui. Vamos ver aqui o que diz, ó.
Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado sobre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Olha que interessante, né? Ele está usando aqui o texto da oração de Jesus, vai falar sobre a igreja que foi espalhada e compara a igreja a pão, de daqui é a doutrina dos apóstolos, compara a igreja a um pão que está sendo semeado, espalhado, mas depois será recolhido. E ela será recolhido no reino de Deus, quando o reino de Deus vier, tá? A tua igreja seja reunida desde os confins da terra. Ou seja, lembra daquele texto de Mateus 24? As extremidades dos céus? Pois é, desde os confins da terra. Quando e aonde? No teu reino. Que reino é esse? É o reino do mundo santo. É o reino que está para chegar. É o reino que é onde iremos reinar. Lá no céu já tem um reino, gente. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é feita. Ou seja, hoje já existe um reino. Lá no céu, estabelecido. Aonde que tem que entrar um reino ainda? Aqui na terra. Esse ainda não chegou. Mas vai chegar quando ele reunir a sua igreja desde os confins da terra. O que implica em quê? Que eles acreditavam numa manifestação imediata do reino na terra quando Jesus voltasse. Você vê total expectativa de fé de que Jesus, quando voltasse, iria levar a igreja para o céu. Muito menos ficar 7 anos lá no céu. Muito menos isso. Muito menos isso. Então você percebe, você vê, você está vendo com os teus olhos que a igreja primitiva, a pregação era: Jesus, quando vem, estabelece o reino. Jesus, quando vem, ele vem para reinar. E aí vamos reinar com ele neste tempo futuro, neste reino que está para chegar, neste mundo santo que está por vir. Correto? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma colocação? Nós estamos com 46 minutos de live aí. Fala aí, gente. Tá tudo certinho. Vamos ter ainda 30 lives esse mês. Essa é a primeira live, hein? Aí, ó. É 1 de 31, ó. Temos uma longa caminhada aí, né? Uma caminhada sobremodo longa. Diz aí, galera, como é que vocês estão achando? Tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Sim, não, talvez, quem sabe, não sei. É, não. Deixa eu ver aqui. Como muitos interpretam João 18, quando Jesus disse: "O meu reino não é deste mundo". Boa pergunta, Marildo. É, com certeza que governa hoje não é Jesus. Olha só, o texto é assim, ó. O meu reino não é deste mundo agora. Agora o meu reino não é deste mundo. Agora não é deste mundo, tá? E tenta dizer o seguinte, que hoje não é. E quando ele fala mundo, ele está se referindo ao sistema que está estabelecido hoje. Porque veja bem, João disse lá em João 2,16, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa. Que mundo é esse? É esse mundo que Jesus falou que não é dele. Entendeu? Esse mundo que Jesus falou que não é dele é o que passa. Ok? É isso daí. É exatamente isso. Esse mundo que Jesus falou que não é dele é o que passa. Agora, está para vir um mundo, certo? E é este mundo que nós aguardamos. Amém, Pamela? Glória a Deus. Denise, vai ficar gravado? Com certeza. Já está até numerado esse vídeo aí, né? Já está até enumerado. Vai ficar gravado sim, em nome de Jesus, né?
Poxa, achou que fosse 8h30, não é 7h30, porque 9 horas eu tenho uma aula para dar lá no TikTok. Se você tem a conta do TikTok, às 9 horas eu vou estar ministrando uma aula lá, tá bom? Shalom, Gilson, Deus te abençoe, querido. Boa noite, a paz. Deus seja contigo, meu amado. Vamos voltar aqui? Vocês querem ver mais texto da patrística? Vamos ver, né? Olha só. Inácio de Antioquia, ano 35 a 107 depois de Cristo. Vamos ler. Meus irmãos, não vos enganeis. Aqueles que corrompem uma família não herdarão o reino de Deus. Não herdarão, de novo, ó, futuro. Futuro. A palavra mudo na Bíblia também é... Sim, é porque é aion, né? É aion. É isso aí, Gilson. A palavra Bíblia também significa era, né? Aion. Perfeito. Isso aí, Gilson. Então, veja só, não herdarão o reino de Deus. Herdarão, futuro, tá? Não herdarão o reino de Deus. Paulo falou isso direto lá em Gálatas, Corinto, né? Não herdarão, não erreis, né? Deus não se deixe escarnecer, não herdarão o reino de Deus. Agora ele aos Romanos, capítulo 9, versículo 2. O evangelho, porém, tem algo mais especial. A vinda... Eita, isso daqui, ó. Muito bom, ó. O evangelho, porém, tem algo mais especial. A vinda do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão e ressurreição. De fato, os amados profetas o haviam anunciado, mas o evangelho é a consumação da incorruptibilidade. O que é isso? A consumação da incorruptibilidade? O reino de Deus. E é a vinda dele. E isso é por causa da vinda dele. É por causa da sua paixão e por causa da sua ressurreição. A consumação, o evangelho é a consumação da incorruptibilidade. Ou seja, você sabe o que é o evangelho? Ele falando, Inácio, dizendo, o que é o evangelho? O evangelho, na verdade, é o reino de Deus, porque a incorruptibilidade é o corpo glorificado. Ele fala, para mim o evangelho é o reino. Isso para mim é o que tem de especial. É a vinda do Salvador, a sua paixão, ou seja, a morte dele, né? E a sua ressurreição. Isso para mim é o reino de Deus, ele falando. E de fato, olhando dessa forma, a gente consegue compreender que o reino de Deus, ele é muito mais do que simplesmente o que nós aprendemos nas igrejas, né? Que é fazer obras sociais, isso faz parte do reino. Mas nós estamos falando de algo que vai se consumindo, né, lá na frente, ou consumado lá na frente, né? Que é o próprio estabelecimento do reino. E ele diz isso, que o evangelho nada mais é, a síntese do evangelho é o seguinte, é a consumação da incorruptibilidade. Ou seja, é quando Jesus volta. O evangelho para ele é a volta de Jesus. Isso que para ele é evangelho. Então, para Inácio, você quer falar do reino para mim? Você quer falar do evangelho? Vamos falar do ponto ápice do evangelho. Qual é o ponto ápice do evangelho? Porque de nada adianta a gente pregar o amor, a gente falar de perdão, a gente falar de boas obras, a gente falar disso, daquilo, mas não viver. E não herdar. Então não adiantou nada. Então qual é o ápice do evangelho? O que de fato nos leva a concluir que valeu a pena? É a incorruptibilidade, é a consumação. O evangelho é a consumação da incorruptibilidade. É quando eu, de fato, sou agora rei, sacerdote e reinarei sobre a terra. Beleza? Deixa eu ver aqui uma coisa aqui rapidinho. Vamos lá. Arístides de Atenas, não sabemos a data do seu nascimento, mas sabemos aqui, estamos vendo a data da sua morte, 131 depois de Cristo. Deve ter mais textos do que lá no Seminário do Reino, hein, gente? Tem mais textos aqui.
Eles têm os mandamentos do mesmo Senhor Jesus Cristo, gravados em seus corações, e os guardam, esperando a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Olha aí, então, que é o século futuro, gente? Quem é o Deus deste século? Não é o diabo, né? Então, existe o Deus desse século, mas existe o Deus do século futuro. Esse do século futuro é o reino de Deus. O reino de Deus é o século futuro. E isso ocorrerá na ressurreição dos mortos. Então, em nenhum momento você vê total total ausência de uma pregação aonde se ensina que a pessoa que crê em Jesus vai morar no céu. Não, você não vê isso. Morar no céu, 7 anos no céu, não. Eles atrelam a ressurreição e a vida dele à chegada do reino. É isso que eu quero que você entenda. O tempo inteiro é isso, é a chegada do reino, do século futuro. Isso está lá em Arístides de Atenas, capítulo 15, versículo 3. Este é, portanto, o caminho da verdade, que conduz todos que por ele caminham ao reino eterno, prometido por Cristo na vida futura. Por que um reino eterno? Por que não um reino de 1000 anos? Porque, ainda que o reino de Cristo seja de 1000 anos, não vai acabar. O reino é de 1000 anos para as nações. Para nós, a gente não tem mais essa contagem de tempo. A eternidade para nós começa na glorificação. Mas as nações ainda desfrutarão de um reino de 1000 anos. Ainda vai ter contagem ali desse século. Aliás, desse século, desse milênio, melhor dizendo, né? Desse milênio. Agora, para nós, 1000 anos, 2000, 3000, já estamos glorificados. Nós já estamos eternizados, né? Por meio da incorruptibilidade. E isso acontece na vida futura. Na vida futura. Justino Marte. Vamos ler aqui. Com efeito, Cristo, como eu vos demonstro por todas as Escrituras, é chamado Rei e Sacerdote, Deus, Senhor, Anjo, Homem, Supremo General, Pedra, Menino recém-nascido. Dele se anunciou que primeiro nascido passivo, o passível, devia depois subir ao céu, e daí há de vir novamente com glória, possuir um reino eterno. E você conhece o Justino de Roma, ele crê no reino milenar, literal. Olha aí! Primeiro ele teria que vir como recém-nascido, passível, depois subir ao céu, e daí vir novamente com glória. Onde é que está escrito aqui invisível? Isso aqui eu estou mostrando N textos da igreja primitiva. Isso aqui é uma escatologia, é o apocalipse da igreja primitiva. Todos eles criam que Jesus, ao voltar, era para de imediato estabelecer o seu reino na terra. E ele não vem de forma invisível, ele vem com glória, para possuir um reino que é eterno. Por quê? Em Daniel capítulo 2, 44, vai dizer que essa pedra é o reino de Deus que toma toda a terra, e esse reino é um reino eterno. Por que eterno? Porque nunca mais passará para outro, e o seu próprio reino subsistirá para sempre. Guarde esse texto, aliás, guarde o PDF que eu vou mandar para você, porque esse texto ele é fantástico. Aqui uma prova irrefutável, que quando você lê nas escrituras não, na literatura patrística, quando você vai estudar a literatura patrística, você vai ver muito eles usando essa expressão, segunda vinda, segunda vinda. Eles usam muito essa expressão. Só que essa expressão segunda vinda está atrelado à sequência das suas aparições. Então, primeiro ele veio como homem, primeira vinda, e segundo ele veio como rei, segunda vinda. Ponto. Não tem terceira vinda, não tem nada de ficar no céu
adorando, tem a vinda dele e um reino que é estabelecido na terra. E ele está dizendo bem claro aqui, que depois da subida dele ao céu, depois da sua ressurreição, o próximo passo é vir novamente com glória, já de imediato para possuir um reino. Isso aqui é história, minha gente, tá? É a fé da igreja primitiva. Será que eles aprenderam errado? Justino Mártir nasceu no primeiro século, ainda que tinha 1 aninho de idade, mas nasceu no primeiro século. Será que ele aprendeu errado? Será que todo mundo aprendeu errado? Ah, não, isso aqui é revelação progressiva. Não, revelação progressiva não é isso. Isso aqui é essas revelações que estão vindo mais para frente, como disse o Wagner Omos ontem, né? Os profetas modernos, as revelações modernas, não são progressivas, porque elas estão contradizendo a primeira revelação. Não pode ser progressiva, é contraditória. Progressiva não é. Tá? Vamos continuar aqui. Irineu de Leão. Eita, vamos lá. Meu querido Irineu de Leão. Quando eu vejo ele na ressurreição, eu quero dar um abraço nele, né? Eu, rapaz, você não sabe o quanto você me salvou, meu amigo. Eu tava em umas enrascadas aí, folheando seu livro ali, que eu aprendi um monte de coisa. Vamos lá. Se, portanto, o grande Deus deu a conhecer o futuro por meio de Daniel e o confirmou por meio de seu filho, se o Cristo é a pedra que se desprendeu sem intervenção de mão alguma, Daniel capítulo 2, aquele que deve aniquilar os reinos temporais e introduzir o reino eterno, isto é, a ressurreição dos justos. Opa, 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 opa. Peraí. Peraí. Ele está atrelando, a ressurreição da igreja à substituição dos reinos. Você está enxergando algum pré-tribulacionismo aqui? Não tem, gente. Eu fico pasmo quando eu vejo esses professores hoje, né? Não, porque você tem que ler o gênero literário, porque a escrita, não, porque o grego, não, porque a homilética, não, porque o omelete. Quer dizer que os discípulos apóstolos não sabiam, aliás, eles nem entenderam o que os seus mestres ensinaram, os seus mestres apóstolos. Eles não entenderam. Quer dizer que eles ensinaram uma coisa e eles ouviram outra e replicaram outra. Houve uma epidemia de apostasia generalizada no primeiro século. E eu tenho que todo dia dobrar meu joelho e agradecer a Deus, porque em 1830 alguém teve a revelação de que a igreja vai passar 7 anos no céu. Porque se não fosse por eles... Gente, não desafie a minha inteligência. Não desafiem a minha inteligência. Aqui está muito claro, não é, que ele está dizendo que a ressurreição dos justos, os justos, vão ressuscitar no ato imediato, a introdução do reino eterno. E continua o texto. O Deus do céu diz: suscitará um reino que nunca mais será destruído. Está aqui, ó, Irineu de Leão contra as heresias, no seu 5º livro, capítulo 26, versículo 2. Eu estou enchendo de textos aqui, provando historicamente que a igreja primitiva, todos eles 100%, eram pós-tribulacionistas e havia uma grande expectativa do reino de Deus vir sobre a terra. Vitorino de Petor, migrando do 3º para o 4º século, mas é do 3º século a maior parte do seu ministério. Está lá em Comentário sobre Apocalipse, do capítulo 19, do verso 11. E vi o céu aberto, eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro. O cavalo e aquele que está sentado sobre ele apresenta nosso Senhor vindo para o seu reino, com um exército celestial. Porque desde o mar do norte, que é o mar Arábico, até o mar de Fenícia e até os confins da terra,
eles comandarão essas partes maiores na vinda do Senhor Jesus. E todas as almas das nações serão reunidas para julgamento. Ih, tribunal? Olha, tô vendo aqui tribunal de Cristo, tô vendo aqui ele usando a expressão vinda do Senhor, tô vendo aqui ele falando de um exército celestial que vem com ele, tô vendo aqui ele falando do estabelecimento do reino. Olha que coisa, hein? Vai dizer que o pessoal lá não tinha revelação, não? É só a gente que tem? Na verdade, Deus está restaurando todas as coisas. Qualquer revelação que nós tivemos aqui é para somar com o que eles tinham, e não contradizer o que eles tinham. E uma outra coisa importante é que nós não podemos subestimar a inteligência deles. Ah, porque eles não tinham uma teologia sistemática, eles não tinham uma teologia sistemática, ok? Eles não tinham uma teologia sistemática, mas eles tinham fé em alguma coisa. Eles criam em alguma coisa. E eu estou mostrando aqui claramente o que eles criam. Na ressurreição da igreja na vida de Jesus para o estabelecimento imediato do reino, que eles chamavam de tempo futuro, século vindouro, um mundo por vir, por aí vai.